boa noite a todos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E a energia que começou a dar uma oscilada aqui, qualquer coisa, se eu sair aqui, vocês não se preocupem não, viu, gente? Então, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que está tratando dos espíritos. O tema escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos para o último item dentro dessa terceira ordem, que é a sexta classe, é o item 106, espíritos batedores e perturbadores. Antes de passar aqui para o Michel, aquele pedido de sempre aí, contando com o apoio de vocês, para se inscreverem em nossos canais, caso ainda não tenha feito, curtir os nossos conteúdos, tanto aqui do Kardec Tube, tanto aqui do Estudar Kardec, quanto do Kardec Tube, comentar, a participação de vocês é muito importante, e divulgar, compartilhar os nossos conteúdos. Bom, tem aqui ao meu lado, como já de costume, Michel Macedo, aí, o meu irmão de estudos da doutrina espírita. E aí, Michel, boa noite, obrigado, meu irmão, passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Estamos chegando aí no finalzinho do ano. Já aproveito para dar o recado para o pessoal que continuem aqui, tá? O ano está acabando, mas na segunda-feira, às 20 horas, a próxima segunda-feira, dia 22, nós estaremos aqui, o estudo acontecerá, né? Então estejam aqui na próxima segunda-feira. Já estou avisando agora, o pessoal de repente pensa que a gente vai parar, mas no dia 22 nós estaremos aqui, às 20 horas, no canal História Kardec, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. E quero agradecer também quem esteve conosco ontem, às 19h30, lá no Kardec Tube. Nós tivemos aí a nossa live de final de ano ontem, eu, o Lauro e o José. Tivemos o prazer de entrevistar o Gilberto Alieve, né, o nosso Giba, que escreveu a obra Evocações, o Elo Perdido. Ontem, como um presente tanto para nós quanto para vocês, nós fizemos uma entrevista de 2 horas. O Gilberto respondeu muitas questões, falou muito sobre o livro, sobre as evocações, sobre a pesquisa dele na obra de Kardec, sobre a história dele no movimento espírita, sobre como que a gente faz para começar a evocar, como que a gente procede durante a evocação. Foi muito proveitoso. Você que não assistiu ontem, tanto aqui o Lauro postou no canal dele também, né, quanto lá no Kardec Tube, você procura aí na playlist a entrevista com Gilberto Alieve, Evocações, o Elo Perdido. Valeu muito a pena, foi muito proveitoso, muita gente participou, então quero agradecer também a todos que estavam lá e fazer o convite. Quem ainda não viu, assista essa live, a gente vai estar divulgando aí também a semana inteira, porque ela realmente foi um presentaço de final de ano. Lembrando, como sempre, que o Kardec Tube tem programações diárias. Nós temos aí toda noite algum estudo sempre levando como base a obra de Kardec. Então, na segunda noite nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Na terça tem a postagem do vídeo sobre o estudo crítico do nosso lar. Nós estamos olhando frase por frase, capítulo por capítulo do nosso lar. A gente vai continuar toda terça, não vai parar agora no final do ano. Então amanhã a gente vai lançar aí o estudo do 5º capítulo da obra no Kardec Tube. Na quarta-feira à noite a gente estuda o que é o Espiritismo. Na quinta-feira à noite a gente estuda a revista espírita.net e na sexta-feira à noite a gente estuda o Livro dos Médiuns. Lembrando que o estudo do Livro dos Médiuns que a gente está fazendo é um estudo fechado para assinantes do Kardec Tube. Então você, para assistir a live toda sexta-feira, das 20 horas às 21, você tem que assinar o Kardec Tube. Para isso, você vai lá no Kardec Tube, aqui no YouTube, vai em Seja Membro, assina a opção Amigos do Kardec Tube, R$19,99. Ao assinar, você tem acesso aos estudos que já
ocorreram, que ficam gravados, e você pode toda sexta-feira acompanhar ao vivo os estudos novos. Se não consegue acompanhar na sexta, você tem acesso sempre aos estudos gravados. Então assine o KardecTube e você que está aqui, se inscreva e curta esse vídeo, né? Se inscreva aqui no canal do Lauro e também se inscreva lá no Kardec Book. Então é muita coisa, é muito conteúdo. A gente segue aí vão ter poucas paradas agora no mês de dezembro, a gente vai avisar a partir de semana que vem, mas continuem aqui, compartilhem, é muito importante a participação de todos vocês, tanto curtindo, quanto se inscrevendo, quanto assinando os canais, quanto participando pelo chat. Isso tudo enriquece e também ajuda nossos projetos a crescer cada vez mais, né? Então, esses são os recados que é importante a gente sempre dar, e vamos focar agora, particularmente, sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Lembrei de outras duas coisas também. A gente está preparando, ainda não tem data, mas provavelmente em janeiro a gente vai anunciar. A gente está aí estudando a possibilidade de fazer um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, se preparem também que a gente vai fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu ainda quero lançar agora em dezembro uma live no KardecTube sobre uma retrospectiva do KardecTube do mês de 25 e também projetando o ano de 2026, mas logo eu vou anunciar também. Dito a isso, vamos para o estudo. É isso aí. Bom, nós temos aqui um comentário. Ele aqui embaixo colocou Daniel, do Rio de Janeiro. Daniel, você me desculpe, não sei se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal, né, nos assistindo. Já se inscreva aí, depois você vai lá no KardecTube e se inscreva lá também. Se puder, torne-se membro lá, você vai ver lá as opções, como o Michel já falou. E ele faz esse comentário, Daniel. Boa noite, pessoal. Passar o ano estudando e evocando é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá para o texto, conforme foi pedido aqui pelo... Deixa eu mudar só uma coisa aqui. Isso. Vamos embora. Passo para você. Vamos lá, então. Vamos estudar esse texto. É a última classe dentro da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E vamos ler, então, e depois a gente vai conversando, né? Então, diz Kardec, 106, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuição dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, essa sexta classe, ela é interessante porque ela tem uma característica distinta que Kardec colocou aqui, que ele, como ele vai dizer no início, toda a classificação que ele fez dos espíritos, ela foi uma classificação pelas características morais pessoais dos espíritos, né? Então a gente viu ali, por exemplo, o espírito impuro, a gente viu que eles são espíritos que têm como característica o prazer no mal. Vejam que são características morais pessoais. Os espíritos levianos
São espíritos brincalhões, irresponsáveis, também são características morais. Os espíritos pseudo-sábios também são espíritos orgulhosos, que acreditam saber mais do que realmente sabem. E então são sempre as classificações dos espíritos imperfeitos nas classes são sempre classificações ligadas a características pessoais desses espíritos, né? Os espíritos neutros que a gente viu semana passada são espíritos que têm essa tendência de viver o dia a dia do terra a terra, de não se comprometer com nada, tem tendência tanto para o bem quanto para o mal. Vejam, sempre são características morais, as características de cada classe. Essa sexta, ela tem uma particularidade, ela não é. Por isso que ele diz, ela, propriamente falando, não forma uma classe distinta pelas qualidades pessoais. Ele colocou essa classe aqui porque elas têm a ver com modo de comunicação. Uma característica de como esses espíritos se manifestam através da mediunidade com aqui no nosso mundo material. Então ele vai salientar o modo, um modo de comunicação, não propriamente as qualidades pessoais. Então ele vai dizer, podem caber em todas as classes. Então você vai ter espírito batedor e perturbador em todas as classes da terceira ordem. Você vai ter espírito batedor e perturbador na 10ª classe dos espíritos impuros. Você vai ter espírito batedor e perturbador na 9ª classe dos levianos, na 8ª classe dos pseudo-sábios e na 7ª classe dos neutros. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. Eles estão em todas as classes. Mas por que Kardec dá uma ênfase? Ele pega esse tipo de espírito, porque eles têm uma característica. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos. Afiguram-se presos à matéria. Então, essa é a característica deles. Você pode ser um espírito impuro e não ser um espírito tão apegado à matéria. Você pode ser um espírito leviano e não ser um espírito tão apegado à matéria. Você pode ser um espírito pseudo-sábio e não ser um espírito tão apegado à matéria. Você pode ser um espírito neutro e não ser um espírito tão apegado à matéria. Quando junto com a característica da classe você ainda tem um apego à matéria, você muito provavelmente vai também ter essa característica de ser um espírito batedor e perturbador. Ou seja, a maneira com que esses espíritos se comunicam é essa maneira grosseira, física. Então, olha que interessante. Há muitos espíritos no mundo dos espíritos que a maneira como eles se manifestam é sempre através de fenômenos físicos. Eles não, eles têm uma afinidade maior com esse tipo de fenômeno grosseiro. E claro, eles podem pertencer a todas as classes. Mas não que você pertencendo a essa classe, você necessariamente seja batedor ou perturbador. Tá clara a diferença? Mas se você for apegado à matéria, você vai se manifestar, caso você tenha aí um médium disponível, você vai se manifestar através de efeitos físicos. Esses espíritos, eles não se manifestam de outra maneira. Então, esse é o ponto importante que ele coloca aqui para a gente, como foi uma coisa que é uma característica e algo muito comum nas manifestações, Kardec fez questão de colocar aqui, para que a gente entenda que há esse tipo de espírito. E é muito interessante porque os espíritos superiores, quando querem provocar manifestações físicas, usam esses espíritos aqui. Como eles têm uma afinidade maior com a nossa matéria grosseira, os espíritos superiores deixam que eles. Por isso que a gente vai ver muito disso. A gente vai ver que
aqueles diversos casos na Revista Espírita de espíritos que se manifestavam somente assim e de uma maneira muito regular e contínua, eram esses espíritos batedores e perturbadores. Aí você vê que tem espíritos, você vai ver, você descobre pelo relato da revista, né? Na Revista Espírita de Kardec, você vê que muitos batedores não eram malvados, alguns eram brincalhões, outros tinham até estima pelas famílias e outros eram maldosos. Então você vê que realmente eles fazem parte de todas as classes. Mas na hora de se manifestar, eles eram assim, era através, eles faziam uma função aí na casa das pessoas com manifestações físicas. Muito interessante como Kardec então nos dá aí uma teoria completa de como a gente reconhecer os espíritos inferiores. Ele deu todas as características morais e salientou uma característica muito comum dos espíritos imperfeitos, mais apegados à matéria, que é se manifestar através dos fenômenos físicos. Lauro, passo para ti um pouco. Muito bom. Você lembrou bem dos casos, né, de fenômenos de efeitos físicos de espíritos com intenções diversas, né? Uns para se divertir, outros para chamar a atenção, outros até para uma questão de proteção, né? Como aquele caso da menina que está correndo, da mocinha que está correndo, da mulher com a vassoura na mão para bater nela, e que o espírito bate no sino lá para que abra uma porta correndo. Agora, Michel, quando Kardec vai dizer aqui que todos os espíritos, então, quando ele diz todos, né, todos eles, sem excetuar nenhum, podem produzir fenômenos de efeitos físicos, tranquilo. Só que eles deixam, né, os superiores deixam para os inferiores a incumbência dessa tarefa. Aquele caso de uma cura de um entorse, de uma fratura, que o Dr. Demelry ele tratou aquela médiuma sonâmbula, podemos enquadrar aqui como sendo um espírito elevado, doutor Demelry, e produzido esse fenômeno de efeito físico, Michel? Ele teve um efeito físico ali, mas ele é diferente da batida, do movimento de objetos, né? Porque ele está mais ligado à questão da cura. Então, por isso que tem um efeito físico, é algo raro, mas veja que não é não é a forma de se comunicar, né? O espírito, o Dr. Demer, ele não está se comunicando assim, né? Ele está produzindo um efeito físico que vai produzir a cura, né? Para quem não sabe, há um caso muito. Eu só não lembro o ano agora, eu acho que é 65. Na Revista Espírita, o espírito ele vai tratar um membro do corpo quebrado, né? O espírito vai atuar. Então, é muito interessante esse caso lá na revista, chama muita atenção. Mas pode sim, os espíritos superiores podem atuar na matéria, mas veja que nesse caso não foi uma forma de comunicação, foi uma ação para produzir a cura, né? E se fosse para comunicação, aí o Dr. Demer, como era um espírito superior, iria se comunicar pela psicografia ou pela psicofonia. Mas, como ele queria causar uma cura física, e ele teve médium para isso, né? Aí, ó, setembro de 65, acertei o ano, ó, só faltava um mês. E impressionante esse caso aí. É um caso muito interessante. Leiam, Revista Espírita de setembro de 65, curada de uma fratura. É muito interessante, né? Mostrando a capacidade que os espíritos têm. Embora, claro, a gente vai estudar isso até na sexta-feira, a gente vai estudar isso. Todo fenômeno, quanto mais físico for, é mais raro, né? Mais difícil. É uma coisa muito rara. Tanto que a gente só tem um exemplo na revista. Mas mostra que acontece, né? Os espíritos têm essa capacidade. Muito bom. Eu lembrei desse caso porque chama atenção pela maneira como foi produzido e, né, tanto é que o Dr. Demelry, ele está lá no céu e inferno, nos exemplos, como espíritos felizes, né? Então, eu me lembrei, por se tratar de um fenômeno
de efeito físico. Claro que não é uma comunicação, como você bem lembrou, né? É uma circunstância excepcional ou diferente, por assim dizer, mas mostra isso que Kardec diz aqui, que todos os espíritos podem produzir tais fenômenos. Eu acho que era só isso mesmo que eu... Que Isso, eu... eles. E quando é para comunicação, quando é para efeito físico, agitação dos objetos, ruídos, batidas, é claro que se eles quisessem, eles poderiam, mas como não tem necessidade, por quê? Porque o que que a gente subentende, né? Que para fazer a combinação fluídica pro, pro efeito físico, a manifestação física, o espírito superior ele vai ter que trabalhar mais a matéria, porque o perispírito dele é de uma matéria mais sutil. Então, até poder, entre aspas, formar uma massa grosseira que interaja com a nossa matéria, daria mais trabalho. Então, eles já têm os espíritos inferiores à sua disposição, que já têm uma afinidade natural com a matéria mais grosseira. Então, deixa para eles, né? Por isso que aqui na 106 ele fala, ó, manifestam sua presença por efeitos sensíveis. Por isso que ele fala que é uma forma de manifestar a sua presença, né? E os espíritos superiores, não, eles manifestam a presença deles através da psicografia, da psicofonia, que é algo mais sutil e mais focado na questão intelectual, né? Mas veja que, mesmo nesse caso dessa cura, da fratura, como eu falei, a intenção não foi manifestar sua presença, né? Foi produzir a cura. Mas claro que ele deve ter tido um trabalhão e tinha que ter um médium muito específico para isso, né? Tanto que eu repito, a gente só tem um relato de caso assim, porque é alguma uma coisa realmente bem bem curiosa essa história, né? Lá, Bem interessante, bem interessante. Bom, deixa eu ver se tem algum comentário aqui acerca desse. Não, tá tudo tranquilo, ah, porque esse é um item curto, pequeno, antes da gente ir para o item 107. Ô, Michel, caso você queira aqui, quero aqui também, né, agradecer a presença de todos vocês aí. Vão participando no chat, pessoal, e deixando aí as suas questões, os seus comentários, as suas dúvidas, porque como estamos encerrando esse item 106, o último item da terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos. Então, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, vamos aproveitar para que a gente possa dar continuidade, já adentrar a segunda ordem, que são os espíritos bons. Michel, enquanto o pessoal aí talvez resolva participar perguntando ou comentando, você quer fazer alguma, tipo uma recordação de tudo que foi tratado, um apanhado de tudo que foi tratado? sim, sim. Eu Papo só para você. quero ao pegar alguns detalhezinhos da 106, que eu tinha deixado agora para essa segunda parte da fala, que é ali onde diz parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Ali diz, ó, depois da palavra matéria, né, ela diz assim, mais do que outros presos à matéria, ponto. Daí vem, parecem ser os agentes principais. Esse é o problema da tradução. É, o tradutor, isso aconteceu em várias questões do Livro dos Espíritos, né? O tradutor, eles colocam um ponto e inicia uma frase nova. Se você vai ver no francês, às vezes não é ponto e vírgula, que quer dizer outra coisa, né? Quer dizer que ele continua falando da mesma ideia, né? Só que enfatizando um outro ponto. E aí pode confundir, né? Mas aqui tem um ponto e vírgula, e aí tem uma coisa muito importante. Por que Kardec fala essa frase aqui, ó? Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra, né? Por que que ele diz isso? Porque a gente vai ver mais lá na frente, então a gente vai retomar isso com mais riqueza, mas é importante explicar para quem está lendo. Há uma teoria dos espíritos, um sistema dos espíritos, que vai dizer o seguinte, que os espíritos também atuam
na natureza física. Eles teriam uma participação nos fenômenos aí físicos da natureza do planeta. E aí a teoria deles é que esses espíritos aqui, que são mais apegados à matéria, que são justamente os batedores e os perturbadores, seriam aqueles espíritos encarregados de, de lidar com os elementos do globo, aí o ar, a água, o fogo, os corpos, esses fenômenos que a gente tem naturais é, na nosso planeta, na natureza, eles seriam, segundo esse sistema, é, guiados e influenciados por espíritos. E nesse caso aqui, como são fenômenos físicos do próprio planeta, seriam esses espíritos inferiores que trabalhariam nisso. Mas a gente vai ver que isso ficou como sistema na obra de Kardec. O que que isso quer dizer? Kardec não entrou, não aprofundou e não obteve as respostas finais. É uma hipótese, é um sistema que não foi confirmado. O Espiritismo não responde se isso realmente se confirma ou não, tá? Isso é muito importante. Por isso que ele diz, eu fui conferindo no francês, graças a Deus aqui, o tradutor não errou. Por isso que ele diz, parecem ser. Olha o cuidado. Parecem ser. Por quê? Porque não é algo confirmado. O Espiritismo, mesmo depois, até a morte de Kardec, isso não foi tratado e ficou como aquelas questões em aberto, né? Será que realmente nos fenômenos da natureza a gente tem a participação dos espíritos ou não? Não sabemos. O Espiritismo coloca isso, deixa isso em aberto. Qualquer tentativa de tratar disso é uma opinião, um sistema, e como Kardec viu que não dava para responder isso, ele nem continuou. Porque quando você perde o controle do ensinamento, né, você não pode seguir. Porque qualquer coisa que os espíritos dissessem sobre isso, como é que ele iria comprovar? Não tem como, né? Então, isso é uma questão em aberto no espiritismo. Será que eles participam? Não sabemos. Como a gente não sabe, a gente fica com as explicações aí da física, da química, das ciências da Terra que explicam esses fenômenos naturais da Terra, né? Se há ou não participação dos espíritos, a gente não sabe. Mas há um sistema que diz que sim. Mas lembrando, não é a opinião do espiritismo. É a opinião de alguns espíritos que formam um sistema, mas não teve comprovação. Então isso é muito importante. A gente vai ver isso aqui na segunda parte, lá no último capítulo, quando a gente for estudar o capítulo 11 aqui da segunda parte, a gente está recém no primeiro capítulo, a gente vai tratar novamente disso, os espíritos falando, né? Que os espíritos atuariam e tal. Mas se você ler a frase seguinte, reconhece que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita. Parece que ele está falando do ponto anterior, né? Dos espíritos, né, atuando no ar, na água, no fogo, mas não é. Esse é o problema. Ele está falando dos efeitos físicos que os espíritos se manifestam, né? Reconhece que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Uma coisa que ele já explicou na introdução do livro dos Espíritos, né? Você tem que ter muito cuidado quando envolve efeitos físicos, porque para não atribuir tudo que os espíritos, tudo que acontece de efeito físico, atribuir aos espíritos. Você tem que ter muito cuidado e Kardec tinha isso. Então você não pode pegar qualquer barulho que você ouve, qualquer movimento de objeto, qualquer coisa que aconteça fisicamente, você já tentar forçar, dizer que são espíritos se manifestando. Kardec tinha muito esse cuidado, e a gente sabe que tem muito espírita empolgado que quer ver espírito em tudo, né? Então ele lembra disso. Quando é, denotar um caráter intencional e inteligente, aí sim, né? Aí você. Uma coisa é um barulho qualquer, que pode ser o estalo da madeira, um barulho no forro. Agora, claro, se esses barulhos e movimentos tu nota ali que tem uma inteligência respondendo, não é um simples efeito físico, aí sim é racional você
abrir a possibilidade de serem espíritos, mas muito cuidado, principalmente hoje com os nossos aparelhos eletrônicos, né? Que a gente não pague mico aí, parecer que espírito é ingênuo. Os espíritos podem se manifestar fisicamente? Podem, mas antes tome cuidado para ver se não é um problema elétrico, eletrônico, físico, um vento, a dilatação do material, para que você não fique aí como uma pessoa que vira chacota dos outros, né? Você tem que ser racional. Os espíritos, para se certificar de que são espíritos se manifestando, você tem que ter realmente aí toda uma pesquisa, um cuidado e principalmente tem que ter um caráter inteligente no fenômeno, não pode ser simplesmente um movimento. Uma coisa é uma caneta cair da mesa, agora outra coisa é a caneta cair e voltar. E aí, opa, aí não é uma questão só física. Mas tem que ter todo cuidado e Kardec tinha, para não pensar que os espíritas são ingênuos, embora a gente saiba que muitos espíritas são e se comportam assim, mas a teoria espírita é muito lúcida, né? E aí a frase que o Lauro falou, a gente tratou, né? Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevados deixam de ordinário para esses batedores, né? Eu acho que é isso. Se o pessoal não tem mais nenhuma questão, se tu tiver também, Lauro, senão a gente dá uma retomada em tudo que a gente viu, para na segunda que vem começar a segunda ordem. Você lembrou aqui da questão de todo cuidado quando, né, surge algum barulho, algum ruído, alguma batida, a questão da verificação. O próprio Kardec vivenciou isso, né Michel? Ele não tomou logo de cara as primeiras batidas como sendo de espírito. Ele relata que ele fez toda uma verificação, tomou todo cuidado antes né, depois no dia seguinte, procurar uma médium para de fato saber se era um espírito. Então, seria sempre bom a pessoa não perder isso de vista, como você falou, para que ela não venha pagar mico, né? Daqui a pouco as pessoas falam, tá, é doido já, né? Qualquer coisa tá achando que é espírito, e aí sai do campo do que é racional e vai para aquela ideia do maravilhoso, do que é místico, e não é essa a ideia, né? Bom, Michel, vou passar para você aqui, caso você queira fazer alguma recordação de tudo que foi tratado. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Bom, aqui já foi. Não, tá tranquilo, viu, Michel? Tá bem tranquilo aqui. Posso passar para você. Tá bom. Esse caso que tu citou, Kardec está escrevendo as suas obras e ele começa a perceber batidas, ruídos, né, na peça ali no aposento no escritório dele. Só que é muito interessante ver como é que ele se comporta, né, para ver a frieza de Kardec, porque a gente rapidinho já quer atribuir aos espíritos, né? E ele narra que ele ficou horas analisando aquilo acontecer. Então, veja, a gente aí, uns 2, 3 minutos que os espíritos fizessem alguma coisa, a gente já ia sair. Kardec ficou horas observando para se certificar de que realmente eram espíritos fazendo barulho, né? E mesmo assim, no outro dia, ele procurou um médium para se certificar. E aí, os espíritos dizem, não, era a gente que estava fazendo isso, que a gente queria chamar atenção para o que você estava escrevendo, né? Para que ele revisse os textos. Então, realmente, Kardec tinha essa prudência para não sair achando que tudo. Eu, por exemplo, é, vai fazer 20 anos que eu estudo Kardec e realmente nunca presenciei um fenômeno físico. E todas as vezes que eu achei que poderia ser, qual que é o meu procedimento? Eu provoco os espíritos, né? Esse é o melhor. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, eu digo assim, faça de novo. Ou senão eu digo assim, olha, se são vocês tentando chamar atenção, alguma coisa, vai ter que caprichar mais. Uma vez é pouco.
Então eu provoco e nunca deu a resposta. Eu digo, então não tem. Aí eu fico certo, olha, não era um fenômeno físico, porque se fosse, me respondia, né? Eles iam querer chamar atenção. Uma única vez, mas não foi, como se diz, suficiente, né? Eu tô com uma abrição de boca, mas não é sono, tá? Eu não sei o que que é que tá me dando uma abrição de boca, só para a pessoa deve estar notando. Mas continuando, uma vez só eu presenciei algo que eu suspeitei que fosse a manifestação dos espíritos, mas até hoje não teve como. Foi muito pouco, né? Eu estava na casa de alguns amigos falando de espiritismo e enquanto eu falava, a gente estava em volta de uma mesa, eram umas 5 pessoas, e enquanto eu falava, o copo que estava tinha um copo em cima da mesa, assim, o copo começou a trincar de fora a fora, assim, do nada. E até eu fiquei com medo que o copo estourasse. Eu disse pro dono da casa: coloca um pano em cima, porque se estourar, não voa caco, né? De vidro. Mas aconteceu isso e não estourou, o copo parou, ficou trincado ali. Mas foi a única vez assim mais perto, mas de fenômeno físico. Mas por que que eu tô comentando isso? Você tem que ser teimoso, né? Tem que provocar os espíritos. E tem que ter respostas. Veja, se não tiver resposta, não tem ser inteligente ali. Então você diz, não, então não era nada. Isso é muito importante. Sobre o que a gente viu até agora, e é importante então esse resumo, lembra, a gente está aí há muitas e muitas semanas, eu já perdi até a conta quando é que a gente começou a estudar a escala espírita, mas eu lembro que quando a gente começou eu disse assim, se preparem, porque vai meses agora, porque eu sabia que a escala espírita é um dos principais assuntos, e ia demorar muito, né? Por isso que a gente está aí há uns bons meses. Para também aliviar o coração dos mais ansiosos, as outras questões, depois que sair da escala espírita, elas andam mais depressa também. É que a escala espírita acaba necessitando que a gente se prenda mais. Mas o que que a gente viu? Kardec percebeu que os espíritos são diferentes. Os espíritos existem, eles se manifestam e eles não sabem tudo e não são iguais. Há espíritos de diversos tipos. Isso foi uma constatação ao observar os fenômenos, né? Tinha espíritos de todos os tipos, sábios, ignorantes, bondosos, maldosos, brincalhões, espírito que entendia do assunto, não entendia de outro. O que ele fez? Bom, se eu tenho espíritos de diversos tipos, ele tentou criar uma classificação. Imagina a gente pudesse classificar todos para poder justamente saber direitinho com que tipo de espírito a gente está conversando, né? Foi o que ele fez. Ele vai pegar todos os espíritos e fazer uma classificação em 3 grupos. Ele começa fazendo uma classificação em 3. Então ele divide, imagina eu pegar três caixinhas e todos os espíritos eu vou botar dentro dessas caixinhas. São 3. Aí ele cria a chamada escala espírita. Eu tenho os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Eu tenho os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons. E eu tenho os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, primeira, segunda e terceira ordem, tá? Primeira coisa importante, as ordens não se misturam. Então, se você é de uma determinada ordem, você é daquela ordem. Não tem como dizer assim, eu sou da terceira e da segunda, eu tenho um pouquinho das duas. Não. Ou você é da terceira, ou você é da segunda, ou você é da primeira. Outro ponto importante, dentro de cada ordem, ele fez subdivisões, que ele vai chamar de classes. Por isso que a gente viu 5 classes dentro da terceira ordem. A gente viu os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos que a gente viu hoje aí, os batedores e perturbadores. As classes dentro da ordem se misturam. Então você
tem características que eu posso ter eu ou o espírito que estiver se manifestando, pode ter características de um pouquinho de cada uma, e uma se sobressai, né? Aquela que mais se sobressai é a classe que predominantemente você pertence. Então, o que ele faz? Ele dá características para essas classes e para as ordens. Então, quando o espírito se manifestar, ao observá-lo, seja pelas coisas que ele diz, pelo comportamento que ele tem, você já vai conseguindo descobrir qual ordem e qual classe ele pertence. Isso é muito importante porque, ao saber que ordem ele pertence, você toma todo o cuidado e não dá tanta confiança assim para o espírito. Então, a terceira ordem, todos que estão na terceira ordem têm características em comum. Todos os que estão na segunda ordem têm características em comum. Todos os que estão na primeira ordem têm características em comum. Qual é a característica em comum da terceira ordem, que foi o que a gente está concluindo hoje? A característica geral é que todos os espíritos da terceira ordem têm a predominância da matéria sobre o espírito. A gente ficou um longo estudo explicando, tá gravado aí, não lembro em qual número foi agora, mas um dos estudos a gente explicou o que quer dizer isso. A gente explicou isso. Então, por exemplo, os espíritos da terceira ordem, eles, ao tomar contato com as coisas materiais, predominantemente, ou seja, na maioria das vezes, comandam muito mais a vida do espírito de terceira ordem do que as coisas espirituais. Ele vive muito mais para a matéria e por isso ele é um espírito de terceira ordem. Isso é uma crença geral de todos que estão na terceira ordem. Os espíritos de terceira ordem, os chamados espíritos imperfeitos, eles têm o desejo do mal. A gente também explicou isso nos estudos passados. Se você tiver o desejo do mal, por menor e raro que seja, se você tiver um pouquinho, você já é da terceira ordem. E ele fala, a gente também explicou isso, que não é a ação no mal, é o desejo no mal. Então é mais profundo. Se você pode ser alguém que não haja no mal, nunca haja no mal, não tenha nenhuma ação no mal, mas o fato de você sentir, mesmo que de vez em quando, um pequeno desejozinho do mal, mesmo que você não concretize ele em forma de ação, você já é espírito imperfeito. A gente também comentou, os espíritos imperfeitos têm a bondade dentro dele. É óbvio, tem muito espírito imperfeito e a maioria de nós temos um pouco de bondade. Ou mesmo muita bondade. Mas qual é a diferença do espírito de segunda ordem para o de terceira? O de terceira, ele tem bondade e maldade misturado dentro dele e que muitas vezes se transforma em ação. Os espíritos bons, a gente vai ver isso, só tem o desejo do bem. O desejo. Não é que ele só faça o bem. Além de só fazer o bem, ele só sente vontade de fazer o bem. A gente não, a gente às vezes está fazendo o bem, mas a gente tem às vezes o desejo do mal. Então, eu sou uma pessoa que 6 dias na semana eu sou bondoso, mas num eu me desequilibro. Você é espírito imperfeito. Claro que você é um espírito imperfeito que está melhor do que o espírito impuro, que é um tipo de espírito imperfeito. Se você mais faz o bem, mais sente o bem do que o mal, você ainda é espírito imperfeito. Por quê? Porque às vezes alguma coisa lhe desequilibra. Mas claro, tem o espírito imperfeito, que é o pior caso que a gente viu, que é o espírito impuro da 10ª classe, que esse passa fazendo mal e sente prazer, é o pior caso. Claro que esse é o pior caso. Você está mais perto de deixar de ser espírito imperfeito quando você passa a maioria do tempo só fazendo bem. Mas o fato de vez em quando você dar uma escorregada,
ainda faz você ser espírito imperfeito, embora seja melhor que o impuro, porque o impuro, ele também é como a gente espírito imperfeito, mas ele está sempre fazendo mal, ou na maioria do tempo fazendo mal, e sente prazer. A gente às vezes se desequilibra e depois se arrepende. Veja, a gente é espírito imperfeito, mas está um pouquinho melhor. O que a gente não pode é ser impuro, né? Que sente prazer e quer fazer o mal. A gente de vez em quando escorrega. Ainda é ruim, ainda faz a gente ser espírito imperfeito e ainda faz a gente ter que encarnar em mundos inferiores como a Terra. A gente tem que se tornar espírito bom, que a gente vai ver a partir de segunda que vem, que é o quê? É o espírito que só deseja o bem, só, e consequentemente só faz o bem, né? Porque tudo que você faz é consequência do que você deseja. Então ele só deseja o bem, ele só faz o bem. A gente tem que se tornar isso. É para isso que veio o espiritismo. Então isso é o espírito imperfeito. Tem o desejo do mal. E lembra, Deus não criou os espíritos imperfeitos. Porque Deus não pode ter nos criado com nenhum sentimento ou tendência para o mal. Nós é que com o livre-arbítrio criamos essa tendência. O que que isso quer dizer? Que não é necessário para a evolução do espírito ele se tornar espírito imperfeito. Deus não cria nenhum espírito para criar o desejo do mal e nem para fazer o mal. Então a gente está numa categoria, numa ordem que não precisava para a nossa evolução. A gente criou e agora a gente tem que fazer todo um trabalho de eliminar o mal que a gente criou para voltar para o caminho certo. Mas não precisava, é uma perda de tempo. É como repetir de ano na escola. Você não precisava. Era só ter estudado naquele ano e passado. Ninguém precisa repetir de ano para aprender. Mas aí, muitos de nós, por livre-arbítrio, repetimos. Ou seja, vamos demorar mais para chegar na fase de espírito bom e espírito puro. Agora a gente tem que lutar contra o desejo do mal que a gente criou dentro da gente. A gente não quer mais fazer o mal, mas de vez em quando sente vontade de fazer. Aí fica naquela luta. Sente vontade, segura essa vontade e faz o contrário, que é o bem. Essa luta é o período que a gente está. Que não precisava haver essa luta. A gente criou essa luta. Mas aí a gente tem que refazer o caminho, lutar contra o mal, eliminar ele e aí voltar para a escalada, para o progresso normal do espírito, que é sem o mal. Até que a gente se torne espírito bom e aí nunca mais a gente é capaz de fazer o mal. Aí é só felicidade. Do espírito bom para frente, é só felicidade plena para sempre. Olha que maravilha. Enquanto a gente ainda está engatinhando, a gente tem a possibilidade de fazer o mal por livre-arbítrio. E ao fazer o mal, a gente cai na escala dos espíritos imperfeitos, tem que reparar esse mal, destruir ele e voltar para o caminho do bem. Mas chega um ponto que nem essa queda a gente consegue mais. É só o bem e só a felicidade, que é do bom para cima. Mas a gente vai ver que o bom não é a última fase, porque ainda falta algo no bom. O que falta no bom não é bondade e moralidade, é conhecimento. A gente falta conhecimento e para ajudar a gente ainda tem o desejo do mal. A gente é o pior tipo. O bom não, ele já tá, ele só faz o bem, mas ainda falta coisas para ele descobrir. E por fim, o puro. O puro já sabe tudo e tem a felicidade e a bondade ao extremo sempre. É o espírito mais feliz que está no contato direto com Deus. Olha que maravilha. E que todos para o espiritismo vão chegar lá. Então essa é a ideia que a gente viu aí até agora da terceira ordem, que nós vamos começar agora a segunda ordem na segunda-feira que vem. Não sei se eu esqueci de algum ponto nesse resumo, Lauro. Se tiver alguma coisa aí, pode colocar. Não, Michel. Eu vou trazer uma pergunta que eu não sei se vai estar relacionado com o assunto, diretamente falando, mas. Desculpe. Alguém poderia perguntar assim, tá, então nós estamos falando de espíritos imperfeitos da terceira ordem. Há espíritos que progridem mais rapidamente, sem precisar passar por mundo de provas e expiações? Né?
é uma pergunta que eu já ouvi, e o Espiritismo ensina que há sim espíritos, mas você poderia explicar isso melhor? Porque uma vez você disse assim: olha, para sair da terceira ordem, espíritos imperfeitos, é necessário que nós tenhamos apenas o desejo do bem. Bom, uma vez que isso acontece, claro, naturalmente nós vamos aí para mundos melhores, ou melhor, né, vamos para a segunda ordem na escala espírita. Então, a pergunta é essa: há espíritos que não precisam passar por provas e expiações? E como se dá o processo de progresso dele, uma vez que ele não precisa expiar? Michel. Essa questão do essa questão a gente ela tá depois da escala justamente depois da escala espírita é quando Kardec aborda isso, né? Porque depois de apresentar a escala espírita, ele vai tratar justamente do progresso dos espíritos. Por isso que o assunto, se você olhar no índice do Livro dos Espíritos, que a gente está estudando aqui, ó, a gente está agora no capítulo 1 dos Espíritos, no assunto escala espírita. Mas dentro desse capítulo 1, da segunda parte, né? Você vai ver que o próximo assunto, depois da escala espírita, lá no índice, é progressão dos espíritos. Porque, claro, ele apresenta os tipos de espírito. Ó, tá capítulo 1, ó, diferentes ordens, escala, progressão dos espíritos. Por qual que é a lógica? Ele apresenta os tipos de espíritos que há e que ele teve contato com as manifestações espíritas. E agora ele vai estudar justamente como é que se dá esse processo. E aí a gente vai ter informação, isso está no Livro dos Espíritos, disso que eu falei, o espírito não precisa passar pelo mal para chegar à perfeição, para chegar na fase de espírito puro. Não precisa. Por que isso faz todo sentido para o espiritismo? Porque se você, olha a palavra que eu estou usando, se você necessariamente precisasse passar pelo mal para chegar na fase de espírito puro, então Deus teria criado você para em algum momento fazer o mal. E não faz nenhum sentido Deus criar a gente para a gente fazer o mal. Então não há necessidade, a gente criou isso por livre escolha, mas não é necessário. Esse é o primeiro ponto. E eu já justifiquei por quê? Porque se fosse necessário, Deus seria injusto. Tá? Agora vem, bom, mas então o espírito que nunca pratica o mal, ele vai de simples ignorante, ele vai se tornar direto espírito bom. É assim que funciona. Agora, como é que a gente entende esse processo? Talvez a melhor forma são analogias. Basta você pensar, a analogia da escola é muito boa. A analogia da escola é uma analogia que ajuda muito a gente a entender isso. Você precisa repetir de ano na escola para aprender? Não, você não precisa repetir. Então não há necessidade de você ter que rodar, reprovar no colégio para chegar na formatura. Ah, você para ser um bom médico, vamos pegar agora a faculdade, que é profissão, ajuda mais. Você para ser um bom médico, primeiro você precisa ser um médico ruim. Não, você pode ser um médico bom sempre. Então, o espírito, para chegar na fase de espírito bom, precisa fazer o mal? Não. Ele pode ir treinando só o bem, 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 até que chega uma hora que ele é incapaz de fazer outra coisa que não seja o bem. Claro que enquanto ele não é espírito bom, ele sempre tem a chance de fazer o mal, mas não tem a necessidade. Percebe a diferença? Enquanto eu não sou espírito bom, eu sempre tenho a livre escolha de fazer o bem ou fazer o mal, mas eu não preciso fazer o mal. Eu vou treinando só no bem, 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 só no bem. Até que eu, daqui a pouco, só faço o bem, não preciso mais nem me esforçar. Qual é o problema do espírito imperfeito? É que ele faz o bem, faz o mal. Pronto, criou o mal. Agora, além de ter que treinar o bem, ele tem que eliminar o mal.
É um atraso. É como repetir de ano. Você agora, em vez de partir para o próximo ano, você tem que estudar tudo de novo, mas não precisar. E não adianta o pessoal pegar essa analogia e tentar desfigurar ela, né? Ah, mas tem gente que diz assim, já me falaram assim, mas nessa analogia que você fez, se a aula é muito ruim, tem até vantagem de eu repetir de ano, porque daí eu vou ter estudado 2 vezes, vou saber mais. Não, 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 não. Aí você tá pegando a analogia e desconfigurando. Porque ó, você não pode imaginar na analogia da escola uma escola com falhas. Porque nesse caso a escola é o universo criado por Deus. Não pode ter falha na escola. Então é a melhor escola, não tem necessidade de repetir de ano. Ah, mas o aluno que passou para o próximo ano sabe menos, porque ele estudou um ano só. Eu estudei mais, eu sei mais que ele, então não foi bom eu ter rodado. Essa analogia não faz sentido quando a gente está falando de escala espírita. Porque na analogia da escala espírita, quem passou de ano é porque sabia mais mesmo. Eu só perdi tempo repetindo ele. Ao chegar lá, eu vou saber a mesma coisa que ele, mas eu cheguei depois. Por quê? Porque além de saber a mesma coisa que ele, eu tive que ficar estudando tudo de novo, porque eu fui reprovado. Então não tem nenhuma vantagem em fazer um mal. Aliás, é o entendimento que eu já vi o movimento espírita fazer confusão. Ah, mas se eu nunca tenho. Olha, o pensamento do movimento espírita é assim, ó. Eu tenho um espírito que nunca fez o mal. E eu tenho o espírito que fez o mal e depois fez o bem. Esse que fez o mal e fez o bem, parece que ele é mais experiente que o outro, né? O outro só fez o bem negativo. Isso é um equívoco de raciocínio, porque eu posso saber fazer tudo bem feito só fazendo bem. É como se eu dissesse assim, para eu ser um excelente motorista, eu tenho que quebrar todos os carros. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que cuidar nas analogias para não desconfigurar ela e cair na contradição. Não, não. O espírito puro que chegou lá primeiro, ele é puro. Não é que eu vou chegar depois, porque eu fiz um monte de maldade, e dizer, eu sou um puro melhor. Você não passou pelo mal, eu me passei. O outro vai dizer assim, sim, mas eu sei a mesma coisa que você, só que eu aprendi mais rápido. E esse aprender mais rápido é no sentido, lembra, não pegue isso para fazer analogia com a Terra, que às vezes aprender mais rápido quer dizer ter aprendido com menos qualidade. Não, aprendeu mesmo. Então, por isso que Jesus vai falar do trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora, todos vão chegar. Todos vão chegar. Depois que chega, é tudo igual. Só que ele chegou primeiro, ele está há mais tempo que eu na felicidade. Eu fiquei mais tempo perdendo tempo na infelicidade. Então é vantagem chegar mais rápido, não é desvantagem. Como aqui, às vezes, há exemplos de que eu poderia criar uma analogia que é melhor ter rodado, ter feito mal. Não. Mas para a doutrina não faz nenhum sentido. Você está pegando uma analogia errada. Você tem que pensar que, nesse caso, há a perfeição de Deus. Aquele que aprendeu, aprendeu. Por exemplo, tem a pergunta do Daniel que diz assim: e não há retrogradação? Muito cuidado com o que você entende por retrogradação, que é uma confusão que as pessoas fazem. Não há retrogradação com aquilo que você já progrediu. Quando você já progrediu. Eu não posso pegar o espírito que está ainda exercitando o progresso, que ele tem altos e baixos, e dizer, olha como ele regrediu. Não, não. Não houve regressão porque ele não aprendeu. Ele não progrediu ainda. Então, por exemplo, se você pegar um espírito imperfeito, vamos imaginar que a gente desenvolveu o desejo do mal. Agora eu tenho que fazer o esforço para eliminar o mal. Aí eu passo a semana inteira equilibrado. Eu não vou fazer o mal, eu não vou fazer o mal, eu não vou fazer o mal, eu não vou fazer o mal. Aí no domingo eu me desequilibro e faço o mal. Aí eu vou dizer, regrediu. Porque ele ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não fazendo mal. Aí no domingo ele fez, não regrediu. Porque ele sempre teve o desejo do mal dentro dele. Só que uma hora ele cedeu. Agora, a hora que você não tiver mais o desejo do mal, quando você se torna bom, aí você nunca mais, por isso que não há regressão. Então, depois que você conquista o bem, definitivamente,
Aí você não perde mais. Mas depois que você conquista. Quando você está treinando, você tem, entre aspas, quedas, né? Mas é porque é uma queda no sentido que você ainda não conquistou a virtude. Porque depois que conquista, não tem queda. Então, cuidado também como é que você lê a questão da retrogradação. Leia os textos lá de Kardec e preste atenção. Você não perde aquilo que você já adquiriu. Você não perde nunca mais. Mas aquilo que você ainda não adquiriu, você pode errar. Então, se você não tem a virtude do bem por excelência, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem, daqui a pouco eu posso fazer o mal. Por quê? Porque eu ainda não possuo o bem, em definitivo. Eu estou ainda em formação, né? Mas ele falou, né? Minha expressão é melhor, subiu de ordem, não cai. Subiu de ordem, não cai. Não, mas as classes você não pode refletir assim do mesmo jeito, né? As classes não são assim, as classes se misturam. Kardec mesmo vai dizer. As classes, elas são misturadas, então você não raciocina do mesmo jeito. Por exemplo, eu posso ser um espírito neutro, tá? Ser um espírito neutro da 7ª classe e por livre-arbítrio virar um espírito impuro da 10ª. Houve regressão? Não, não houve regressão, porque todos têm o desejo do mal estava sempre ali. É que agora ele tornou esse desejo do mal por livre-arbítrio, ele transformou em ação. E aí ele começou a transformar em ação e começou a sentir prazer nisso. Então ele era neutro e virou impuro. Mas não houve queda. Você não pode ver as classes dentro da 3ª ordem como uma escadinha. Não é uma escadinha. Eu tô aqui, aqui não raciocina assim. A escada são as ordens. Mas dentro do mesmo degrau eu tenho classes. Dentro do mesmo degrau. Estou usando as analogias para a gente entender certo. Quando você está dentro do mesmo degrau, você pode trocar de sala, né? Tem várias salas. Imagina várias salinhas que você pode trocar. Agora, claro, se você subir de degrau, aí você não cai. Se você se tornar bom, você não vira má. Do bom você já não. E do bom você já não faz mais, não tem mais mal. O bom já não faz mais mal. Ele só tem que adquirir conhecimento, mas mal não há mais. E quando você ainda está de simples ignorante até o bom, você pode ou não cair para espírito imperfeito. E a gente diz cair, mas também não é cair, né? É um desvio. Porque você está usando o seu livre-arbítrio, só que você usou o seu livre-arbítrio contra a lei de Deus. Mas depois que você criar o desejo contrário, não tem nem mais essa possibilidade. O espírito não. Ele não. Mas nem em paralelo também não é bom. De novo, a gente. Porque o paralelo nunca se encontra, elas são misturadas. A gente tenta visualizar, né? Nem paralelo é bom, porque como elas se misturam, como é que eu poderia dizer que é paralelo, né? Se elas se misturam. O que são duas linhas paralelas? Elas correm uma do lado da outra e nunca se encontram. Mas Kardec vai dizer as classes se misturam. Então eu não posso nem raciocinar como um paralelo, né? Eu diria assim, para criar uma imagem que a gente gosta para entender, são salinhas dentro do mesmo degrau, que é do espírito imperfeito, e você pode entrar numa sala. Imagina uma casa com várias peças, né? Cada peça é uma classe. Aí você, por livre escolha, você pode trocar, né? Sai da sala, vai para a cozinha, da cozinha vai para o quarto. Agora, claro, se você sair dessa casa e ir para uma outra, que é, usando analogia, se tornar espírito bom, aí sim. Aí você não. A gente vai ver que há uma mistura de classes também nos bons, tá? A gente vai entender essa questão das classes também entre os bons, como elas podem se misturar. Então, vai ficar um pouquinho mais claro. Quando a gente estudar a segunda ordem, ajuda a entender a terceira, porque uma é a oposta da outra, né? A primeira é outra coisa, nós vamos ver. A primeira é outro departamento. Mas a terceira e a segunda é uma o oposto da outra, né? Não sei se fui claro, se ajudei, Lauro, mas é assim mesmo que a gente vai aprendendo. Não, mas eu acho que foi bem claro. Foi bom o Daniel ter feito essas perguntas, porque eu já ouvi
pessoas estudando, e participei disso, tudo isso, deu debate, que as pessoas achavam que as classes, dentro da ordem, então, por exemplo, terceira ordem, as classes, você ia evoluindo. Olha, então o espírito ele era impuro, agora ele é um espírito leviano, ele já não pratica mais o mal, mas ele é. Ah, não, mas agora ele já se tornou um espírito neutro, depois um pseudo-sábio, neutro, agora, sabe, assim, as pessoas têm essa compreensão, alguns estudos, e talvez o Daniel tenha ouvido falar dessa forma, não sei, eu estou dizendo porque é algo que eu presenciei. A gente só tem que cuidar as analogias, para as analogias não entrar em contradição. Tem gente que quer dar mais valor para analogia do que para o entendimento teórico. E aí aí ela cai no André Luizismo, né? O que é o André Luizismo? É quando você dá mais importância para analogia e para forma do que para o conteúdo. Aí você gera um monte de contradição. Você não vai achar nenhuma analogia perfeita. Nenhuma analogia perfeita. Porque cada analogia eu posso, de repente, o jeito que eu apresento ela, ter contradições com o entendimento. Então eu digo, foque no entendimento. Ó, o espírito imperfeito tem tais características gerais. Dentro dela eu tenho várias características. Eu posso ter um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Aqui se sobressai mais é a classe que eu estou. Mas enquanto eu estou dentro da terceira ordem, eu posso tramitar por essas classes. Ou também não. Daqui a pouco eu caio na eu estou na terceira ordem e eu fico só numa classe até sair dela. Claro que dentro da terceira classe é melhor você ser neutro, né? Já que você caiu na terceira classe, o melhor é ser neutro, porque você está mais perto de sair. Entende? Mas tenha muito cuidado como vai entender. A gente fica procurando analogia, esqueminha. Aprenda a não fazer isso. Aprenda a esquecer isso. Fixe nas informações que Kardec deu. Ah, o espírito imperfeito. Como é que ele é? Ah, ele tem isso, tem isso. Tem as classes. Cada classe tem isso, tem isso, isso. Aí ele diz que pode se misturar. Então pode se misturar. Ponto. Se habituem a raciocinar assim. Não queiram ficar criando esqueminha, desenho, que o movimento espírita caiu nesse erro. E aí deu brecha para os André Luiz e Emmanuel da vida. Você não vai conseguir formar uma analogia perfeita, né? Então fique no entendimento da escala. Ah, não era necessário passar pelo mal, ele passa. Eu digo, preste atenção e se prenda no conceito, esqueça a analogia. Não fica procurando analogia. Por exemplo, aqui, ó, ficou claro, apenas cores diferentes do mesmo objeto. Nota, você está fixado em procurar uma analogia, esqueça. Esqueça, não foca tanto na analogia, foca no conceito. Se alguém lhe perguntar assim, ou se você perguntar para si mesmo se entendeu, o que que é o espírito imperfeito? Ah, é assim, assim, assim. Quais são as classes? Ah, são assim, assim, assim. Pronto, você entendeu a escala. E você sabe que elas podem se misturar. Podem, não significa que necessariamente devam. E você precisa sair dela e ir para o do bom. O que que é o bom? Então fixa mais nisso que é mais fácil. Não vai para o caminho das analogias, que é o caminho que o movimento espírita adora. O outro exemplo é quando o pessoal tenta separar espírito, perispírito e corpo. A pessoa fica tentando fazer desenho, daí tem o movimento espírita, o espírito é uma bolinha, aí o perispírito é não sei o quê. Esquece. A gente tem que aprender a ficar no conceito intelectual e não tentar imaginar as coisas por analogias. Se habituem, até foi bom isso ter acontecido para eu lembrar de dizer isso. Não vão para o caminho das analogias. A gente às vezes usa, mas assim, ó, bota um dedinho lá na analogia e já volta pro conceito. Porque se você começar a querer esquematizar as coisas por desenho, tabela, é, é, por vai se perder no movimento espírita, que é o que o movimento espírita fez, tentou desenhar, criar tabela, coisa, em vez de se prender ao conceito. Ciência é você, para não ficar no abstrato, você usa o conceito, né? E porque senão
é a porta aberta para os espíritos sistemáticos, porque tá cheio de espírito sistemático querendo dizer assim para você: eu sei como criar um esqueminha para você entender, daí você fica preso naquilo. Então eu digo, quer entender a escala espírita? Pegue o que o texto diz e veja a coerência do texto. É o melhor caminho. Lauro. Muito bom. E Daniel, todos, né? A gente que está estudando, Daniel, não há que se pedir desculpas pela confusão, não há confusão. Aqui é o local de se estudar, aqui é o local de tirar dúvidas. Então, as perguntas, né, as dúvidas, sempre são bem-vindas mesmo, principalmente quando a pessoa mostra o desejo de se instruir, tá? Eu estou como você, estou aqui no campo do aprendizado. Então, quero ouvir para aprender, tá? E continue participando. Surgiu dúvidas, traga as dúvidas aí para a gente. Se Não, ficou foi muito algo aí, bom. Daniel, na semana que vem nós vamos avançar para a segunda ordem, mas se ficou mais dúvidas, traga, que eu tenho certeza que o Michel tem prazer aí em nos ajudar a entender, tá bom? Foi bom ele ter levantado essas questões, senão eu não ia nem lembrar de falar. Foi muito bom ele ter feito isso, porque eu sei que as pessoas fazem. É natural, tá? É o natural a gente querer esquematizar as coisas. Por quê? Porque a gente teve uma formação assim, né? Mas a gente tem que se habituar. Como é que se estuda filosofia, né? Vai no conceito, né? No texto. Às vezes a analogia ajuda. Não é que não tenha. O próprio Kardec vai usar analogias. Mas cuidado com essa coisa da analogia. Se você se perder na analogia, daqui a pouco você construiu um edifício inteiro teórico para tentar fazer uma analogia, era só ter ficado com as frases. E aí nas analogias você se perde, porque aí você quer encaixar tudo dentro da analogia. Caiu em André Luiz, é o que vai fazer André Luiz. Ele tenta puxar uma coisa e puxou tudo. E daqui a pouco você se perdeu nesse tudo, esqueceu o conceito, gerou contradição. Então a analogia ela tem que ter sempre ser evitado, tem que ser evitado, por isso que Kardec não vai construir um corpo teórico só de analogias, é de vez em quando ele usa, muito pouco, porque ciência nenhuma, se eu fizer só analogia, eu não estou dizendo nada direta e claramente. Então você usa só quando necessário, e na maioria dos casos fique com o texto. A sua explicação é o texto, é a lógica e a coerência do texto. Que se tentar fazer desenho, esqueminha, tracinho, não vai conseguir. É o labirinto que os espíritos falam, né? Que os espíritos pseudo-sábios adoram. Quando eles veem a gente tentando elaborar, eles vêm no nosso vidinho e começam. Não, faz o desenho, faz o esqueminha, faz não sei o quê. E eu vejo isso aí nas palestras, eu vejo nos livros, o pessoal fica tentando criar esqueminha. E aí quebra a cara, porque se perde, né? Você tem que ter muita habilidade para fazer isso. Então evite. O melhor caminho é o caminho direto, claro, que é o texto que dá. E que Kardec dá. Muito melhor do que a analogia. A analogia é sempre um desvio. Se você não precisa do desvio, você pode ir direto. Porque ali no desvio você às vezes você fica lá, você se perde. E não volta mais, é um labirinto. Por isso que algumas questões os espíritos disseram, nem tente fazer analogia. Eles dizem, pare, porque senão você começa. E a imaginação não tem fim, né? Daqui a pouco você tá aí no movimento espírita. É o movimento espírita. O movimento espírita não teve ninguém para dizer assim, para, gente, vamos parar. Pega o texto. Ah, mas eu queria. Não, não tem desenho. É o texto. Aí é mais seguro, tá? É mais seguro. Agora, claro, estou sendo repetitivo, que é para depois o pessoal achar a analogia na hora de Kardec e vir me mandar. Kardec muitas vezes usa analogias, mas aí você vai ver como é que ele faz, né? A hora que caiu uma analogia de Kardec aqui, eu vou lembrar disso, eu vou trazer de novo. Olha aqui, ó. Ele faz uma analogia, mas ele deixa muito claro o que ele está querendo dizer. E já para, né? E volta para o texto direto. Não existe nada melhor que um texto direto. 1 mais 1 é 2. Ponto. Ah, que cor eu vou pintar o 2, que cor eu vou pintar o mais, que cor eu vou pintar o 1. Eu vou fazer numeral, eu vou fazer romanos, Isso é secundário. 1 mais 1 é 2. É isso, Laura. Muito bom, muito bom.
Bom, pessoal, então estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, com isso também encerrando a terceira ordem da escala espírita, e convidando vocês aí para amanhã, às 20 horas, nós temos o estudo da Revista Espírita aqui no Estudo da Kardec. O Michel lança amanhã, Michel, depois você confirma se amanhã vai lançar, o estudo do Nosso Lar Segundo, o Espiritismo, depois o Michel fala com mais detalhes aí. E na quarta-feira nós temos o nosso encontro lá no Kardec Tube, com o José Paniago, o Michel e eu, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, juntamente com vocês, é claro. Então, já vou devolver para o Michel aqui, agradecendo a presença de todos, e façam isso, sempre participem, caso, né, surgindo dúvidas, comentários, sempre será bem-vindo, podem ter certeza. Michel. É isso aí, amanhã eu lanço mais um vídeo, amanhã analisando o capítulo 5 do Nosso Lar. É o capítulo 5 do Nosso Lar. É, esse vídeo não tem um horário certo, mas à noite já tá, né? Sempre à noite já vai estar no Kardec Tube. Mas o horário que eu vou lançar de dia nunca tem o horário certo. Porque eu tenho que fazer a pesquisa, terminar, concluir, montar tudo que eu tenho para dizer e gravar. Então não tem um horário muito certo. Então amanhã de noite, das 20 horas em diante, já vai estar no Kardec Tube o vídeo lá de número 60, analisando o capítulo 5 do Nosso Lar, né? Daí quarta-feira a gente tem o que é o Espiritismo, às 20h30, quinta tem às 20 horas a revista espírita.net e na sexta às 20 horas o Livro dos Médiuns. Segue tudo normal. Eu quero aproveitar já para agradecer o Lauro, agradecer a todos que aqui estiveram. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal e mandar as questões. As questões ajudem, como o Lauro disse, aqui é o lugar para teorizar, é o lugar para dar pitaco, é o lugar para perguntar, que é aqui que a gente vai trocando ideias aí para melhorar o entendimento. Uma boa noite a todos, boa semana a todos.